Galera, Salmos 92, e nós vamos agora continuar a despertar esse assunto de eternidade em nossos corações. Dá um cutucão santo aí na pessoa que está do seu lado e fala: acorda aí, mano. Presta bem atenção agora, que nós vai dar uma viajada no tempo e dar uma chapada daqui a pouco na presença de Deus. Volta aquele fundo para nós aí, ó. Pessoal, enquanto vocês abrem aí, o Eugênio pediu para eu avisar que vai estar passando cartão lá no Hangout, tá? E aí vocês depois fiquem atentos. Amém? Todos acharam? Salmo 92, o Wagner pregou Salmos 90, e Deus já havia confirmado que eu já havia preparado esta palavra na hora que ele pregou. Então eu acredito que há algo para mover os céus neste lugar esta noite sobre este tema, porque Deus está trabalhando este tema nos nossos corações. A palavra diz assim: antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és. Repita comigo: de eternidade a eternidade. Muito bem. O tema da nossa ministração é o tempo dentro da eternidade, porque nós entendemos a eternidade como um tempo muito grande, como um tempo incalculável, como um tempo que nós não conseguimos alcançar ou contar. Mas eu queria dizer para vocês que é uma escala que você vê esta noite para aprender. Existe um Deus que ele é classificado como infinito. Presta atenção aqui comigo. Vem comigo aqui, ó. Existe um Deus infinito. Existe um Cristo eterno. E existe um ser humano que ele é imortal, a pensar que ele vai morrer, mas há uma vida após a morte. Dentro desses três, do infinito, do eterno, existe o tempo. Deus criou o tempo para as nossas vidas, para que nós conseguíssemos medir o que é a vida. Entenda que o seu nascimento é um marco, que você começa a cronometrar o tempo dali para frente. Mas o tempo, ele não está sujeito à eternidade. E a eternidade, ela sim está sujeita a Deus. Então Deus, ele é atemporal, ele não precisa do tempo. Na verdade, ele criou a primeira eternidade, a segunda, a terceira. Porque eu estou falando de primeira e segunda? Porque ele diz antes e após. De eternidade a eternidade tu és Deus. Quando Moisés fala isso, ele entendeu que quando ele colocou lá em Gênesis 1, o que ele colocou lá? No princípio criou Deus. Quando ele está dizendo aqui no Salmo 92, de eternidade a eternidade tu és Deus, ele está dizendo, antes do princípio da criação, aquela eternidade que a gente não compreende, depois do princípio da criação, a terra que nós vivemos, o mundo que nós estamos presentes, é outra eternidade para nós. Então o tempo, ele é uma duração. O tempo a gente entende como passado, como presente, como futuro. O tempo requer de uma criação da vida, ou algo que foi criado simplesmente pelo homem, e ali nós começamos a contar o tempo. Então nós falamos que nós estamos na terceira conferência, na quarta, e são 4 anos de família ideal. No caso nosso, estamos no terceiro ano de família ideal. Isso é o tempo para nós. Só que até o final dessa ministração eu quero que você consiga separar dentro da sua mente, que você vá se analisando aí em que parte do tempo você se encontra hoje. A palavra de Deus, quando Moisés está falando aqui, ele cita 3 referências. Ele fala: quando tu formaste a terra, quando os montes nascessem, tu formaste a terra e o mundo. Então ele fala dos montes nascendo, da formação da terra e da formação do mundo. Um pensador definiu que o tempo é imagem móvel
e que a eternidade é a imagem imóvel. Porque presta atenção, quando nós vamos à praia, por exemplo, e descemos a serra, ou quem já viajou para outros lugares, você vê aqueles montes, aquela serra, e fala: meu Deus, isso aqui, como foi criado? Como isso pode estar aqui? Como o homem fez uma rodovia aqui no meio? Desde quanto tempo existe aquela serra lá? Desde quanto tempo existem esses montes? Nós pegamos o tempo e nós alocamos ele em algo que nós estamos vendo, que nós estamos analisando. Mas nós não conseguimos definir tudo dentro do tempo. E assim Moisés usou coisas que poderiam ser calculadas pelo tempo, porque havia um princípio. Então, mesmo que ao nossa mente não consegue entender o tempo que existe o mundo, que ele foi criado, e o tempo que ele vai durar, que ele vai estabelecer, como nós não conseguimos olhar para um monte, definir este tempo, ele estava falando: Deus, tu é maior do que este tempo. Esse tempo está sujeito a ti, porque antes que o Senhor formasse os montes, antes que eles nascessem. Agora, aqui terra você pode colocar como referência a mundo, ou você pode colocar a terra como referência ao pó da terra, que vai ser a mesma coisa. Você vai olhar, analisar uma porção de terra nas suas mãos e não vai conseguir definir a quantidade de tempo dela. E aí Moisés, ele entendeu, na soberania que o Espírito Santo revelou para ele, quando ele foi cheio da glória de Deus, que muito maior que a terra, que a formação do mundo, era aquele que instaurou a eternidade em nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, a nossa mente mede o tempo de um princípio, de um começo, de algo que nós enxergamos. Mas Deus, ele não está dentro das regras do tempo. Deus não tem obrigação de definir nada dentro do tempo humano, porque o tempo está sujeito às suas mãos. E essa é uma palavra técnica que eu quero que você compreenda, para que você saiba, a hora que você sair daqui, o que você deve cumprir no tempo de hoje, que é o seu propósito de vida, que não tem o resultado aqui, mas tem o resultado nos céus. Então, eu quero que vocês continuem pensando, como seria isso? De eternidade a eternidade tu és Deus. Porque vem comigo aqui, presta atenção. Se uma eternidade nós já não conseguimos definir, imagine aqui Moisés citando duas eternidades. Mas é essa a diferença que eu acabei de explorar com vocês, que ele tinha um princípio, que é o conhecimento que Deus tinha revelado a ele lá em Gênesis, e é o que foi revelado a nós até os dias de hoje. Mas ele tinha uma certeza, que Deus não estava refém deste tempo, porque Deus já existia, ou Deus é além do tempo. Deus não foi criado, pessoal, isso tem que estar dentro da nossa mente, tem que estar pulsando em nosso coração. Deus é infinito, não há criação, não tem como contar, é incontável os dias do nosso Deus. Agora o tempo sim, está sujeito, porque o tempo é obra das suas mãos. E o tempo, ele é refém, vou dizer assim, refém não é a palavra certa, mas o tempo, ele está inserido dentro da eternidade de Deus. E comece a pensar, o que você tem feito com o seu tempo hoje? Daniel acaba o vídeo dizendo: será que vai ter que acontecer algo na sua vida? E quando eu preguei aqui na quinta-feira, eu disse isso, que minha vida teve uma mudança da água para o vinho o dia que eu perdi minha mãe.
E nesse dia 4 ele perdeu a mãe dele, então eu posso contribuir com ele nesse testemunho. Porque aí nós damos valores nas mínimas coisas que Deus faz, o que Deus criou. E nós damos valor em entender que a vida ela é muito rápida e muito pequena para quem quer viver uma eternidade com Cristo. Não se limite a esse tempo que você controla, que você decide as suas coisas. Há uma eternidade passando diante dos seus olhos desde a criação do mundo. Há uma eternidade que você pode entrar dentro dela, lendo um livro de Gênesis, de Êxodo, lendo o Apocalipse. Você pode ler e entender que existe uma eternidade dentro da Bíblia, porque o Pai da eternidade um dia, um menino se nos deu, e ele será chamado Deus Forte. Que mais? Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Após Jesus, a eternidade está liberada aos nossos olhos. Mas há homens como Moisés, que pela glória de Deus já vivia dentro da eternidade, porque ele entendeu que de eternidade a eternidade o nosso Deus sustenta o universo. Você ainda não está chapando comigo, mas já já você vai chegar lá. É que você está na primeira caixa ainda na sua mente, você está ainda preocupado com esse mundo. E esse mundo, mano, nem a morte pode nos segurar. Esse mundo não pode nos parar. É louco pensar que a gente pode ser imortal, mas tem gente vivendo como se fosse morrer e tudo fosse acabar. Há jovens aqui esta noite que talvez vai ter que ter um impacto na vida, como diz o Dani. Vai ter que sofrer para entender que as coisas desse mundo não têm valor. Que o que nós fazemos aqui, todos sabem, é muito mais importante do que toda a diversão que você possa ter curtido até hoje na sua vida, de toda a droga que você possa ter usado, de toda a bebida, de toda a prostituição que você participou. Não há o mínimo de comparação com o reino de Deus, a palavra de Deus, a eternidade de Jesus Cristo em nós e através de nós. E eu quero te despertar esta noite para isso, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer. Quer pegar você, jovem, inserir você numa sociedade corrompida, perversa, estragada pelo pecado, e brilhar a luz de Cristo que há em nós e através de nós. Por isso você está num tempo respondendo ao que você está plantando dentro da eternidade. As suas decisões hoje se remetem ao seu tempo de vida ou ao seu tempo da eternidade. É difícil ficar falando de eternidade, porque a nossa mente ela se limita a entender. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que morrer, nós temos que viver, nós temos que participar de tudo, que logo vai acabar, e é verdade mesmo. Mas o que Deus está fazendo com a igreja? Presta atenção que eu vou falar aqui, irmão. Deus está falando que o tempo está acabando, e que logo ali tem toda uma vida para você curtir. Só que Ele quer que você se desliga deste mundo e venha viver algo sobrenatural, porque o natural você já conhece. O natural você já está vivendo, você come, bebe, dorme, passeia, dá seu rolê. Mas o sobrenatural você talvez ainda não chegou lá. E Ele não quer que amanhã você conheça o sobrenatural, Ele quer que você conheça hoje o sobrenatural. Pastor João pregou aqui semana passada, nós precisamos romper o mundo natural para alcançar o sobrenatural de Deus. E essas palavras de eternidade é para liberar a sua mente, porque Deus é infinito, Jesus Cristo é eterno. Deus não responde ao tempo, Jesus Cristo não responde ao tempo, mas sim o tempo responde a eles. Gravou isso aí? Prestou? Põe na sua mente isso. O Deus infinito não responde ao tempo,
Jesus Cristo eterno não responde ao tempo, mas o tempo e a eternidade estão sujeitos a responder a eles. O tempo é controlado por Deus. A Trindade, ela é atemporal, e eu quero que você abra um versículo que vai colocar mais alguns pontos na sua mente para você começar a estudar isso conosco. É Tito. Alguém sabe que existe Tito na Bíblia aí? Amém? Quem tem Bíblia aí? Ei, vai estar devagar, hein? Quem tem Bíblia aí? Glória a Deus, Samara. Sabe, enquanto vocês abrem Tito, a pregação que houve aqui na quinta, o pastor Wagner falava bastante para que Deus revelasse aos corações e nos ajudasse a contar os nossos dias. O homem tem essa necessidade de marcar o tempo. Então, nós comemoramos a data do aniversário, nós marcamos e gravamos a data de casamento em nosso coração. Nós não esquecemos da morte de um ente querido. Essas situações para o homem, ela está dentro do nosso coração. Por isso Deus, Ele marca o tempo para que nós possamos contar e conhecer melhor o seu poder, a sua glória, as suas manifestações. Só que hoje é um dia que eu quero pedir para que Deus rasgue a janela do céu sobre nós, e que você consiga sair de um tempo passageiro, de um tempo que vai se findar desta vida, e consiga alcançar o tempo da eternidade. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma jovem aqui da igreja, de uma adolescente, e ela dizia que antes ela ficava preocupada com as coisas, com o tempo, com o que ela tinha que fazer, com o que ela tinha que terminar, com o que ela haveria de produzir, a faculdade, a escola e tudo isso. Isso oprimia a vida dela, mas chegou um tempo que a eternidade bateu no coração dela, que nada mais podia prender ela, porque o tempo não ia mais acabar. E o que ela fizesse aqui tinha todo um reflexo dentro da eternidade. Isso é lindo que está acontecendo, porque o tempo não para. A eternidade não para. E Tito, ele vai dizer para nós, porque nós estamos aprendendo a contar os nossos dias dentro da eternidade. Isso precisa estar destravado na nossa mente, no nosso coração, porque jovem, se você viver a eternidade no seu serviço, se você viver a eternidade na sua escola, se você viver a eternidade na sua família, o reino dos céus vai ser instaurado na terra. Quem crê nisso, diga amém. Nossa, ninguém creu não. Meu Deus, quem crê que o reino dos céus vai ser instaurado na terra através da sua vida? Jesus. Tito 1:2: escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Está comigo aí, Bia? Então vamos de novo. Escrevo na esperança da vida. Nossa, mas Jesus, vou ter que dar aquele chilique santo aqui de novo, Gil. Rapaz, a hora que eu parar, vocês repitem em nome de Jesus, hein? Escrevo na esperança da vida. Melhorou um pouquinho. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos. Antes dos tempos. Meu Deus, Jesus. Tito está dizendo assim, ó: o Pai da eternidade, antes da fundação do mundo, antes da palavra tempo, antes da nossa salvação, a vida eterna já estava sendo gerada na infinidade de Deus. Você não entendeu? Entendeu? Entendeu mesmo, querido? Antes de você ser formado, eu preguei isso no Homem Infinito. Eu nem citei o Salmo que Eugênio, que o Senhor me corrigiu.
139, né? Ele não me corrigiu, ele falou: acrescenta isso na sua palavra. Eu já acrescentei. Se eu tiver que pregar ela outra vez, antes de formar os seus ossos, antes de formar o mundo, antes de você vir na terra, eu estou falando isso para vocês faz tempo, mas ainda não está no coração, então estou repetindo. Antes de Deus falar da vida eterna lá com Jesus, é isso que ele está dizendo aqui? Na esperança da vida eterna, na esperança. Então quando ele estava lá falando com Jesus, ele falou: nós vamos criar o homem, vai ter um pecadinho, mas você vai libertar o homem desse pecado, amém? Aí ele continua, naquele diálogo santo lá, ele fala: antes dos tempos eternos. Mas como pode haver um tempo antes do tempo eterno? É doido isso ou não é? É, né? Está dando uma doideira aí na sua cabeça? Diga amém. Amém. Então você está comigo, é para ficar doido mesmo. Antes dos tempos eternos. Meu Deus, mas se a eternidade é a eternidade, o que é esse tempo antes do tempo eterno? Que doideira, Duda. É de você que eu estava falando. Era ela? Era ela. Antes dos tempos eternos. Que doideira, mano. Começa a pensar aí. Eu acabei de falar de eternidade e eternidade. Agora vem o Tito, nosso amigo Tito, fala: antes dos tempos eternos. Sabe por quê, mano? Antes, o tempo foi criado depois da eternidade. Você compreender isso comigo? Tá todo mundo doido aí chapando? Tá, João? O infinito criou a eternidade. Depois da eternidade ele criou o tempo. Agora cabe a você viver o tempo ou viver a eternidade. Meu Deus, vocês não chegou lá ainda. Vocês estão longe de mim, eu vou ter que moer essa palavra aqui para chegar aí. Deus criou o tempo, gente. Deus criou o mundo. As regras do tempo, a sua vida está sujeita ao poder de Deus. Porque antes da criação da eternidade, Deus já existia. Deus sempre existiu. Eu sei que a sua mente não consegue chegar lá, e nem a minha. Mas aí eu falo: Espírito Santo de Deus, confirma essa palavra no meu coração, porque eu não estou conseguindo chegar lá. Eu chego até no princípio, aí eu arrisco pensar um pouquinho antes do princípio. Mas antes dessa eternidade, quem consegue imaginar? Ninguém. Mas há um dia que nós vamos partir desta vida, que o tempo vai se findar e nós vamos entrar na eternidade. Para outros, não vai esperar a morte para entrar na eternidade. Já está vivendo a eternidade hoje. Porque se Jesus está em você, não vivo eu, mas Cristo. Se Cristo é o Pai da eternidade, Ele vive em você, você está liberado para viver a eternidade hoje. Entra nessa loucura santa aí comigo, gente. Esse tempo é dividido na Bíblia, eu vou explicar melhor. Porque nós precisamos chegar lá. Quando eu chegar lá, será que você vai me encontrar? Vocês precisam chegar lá na eternidade comigo, vocês estão no tempo aí. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Crono é o nosso tempo. Quem sabe aí? Misericórdia. Nosso tempo cronológico, nossos dias, a contagem, os séculos e tal. Então você nasce. Bruno nasceu, nosso visitante, primeira vez na Ideal, meu brother. Nasceu, começou a contar 1 ano, 2 anos. Eu fui até o 6º, 7º aniversário dele. Depois ele ficou grande e não me convidou mais. Então ele está em erro comigo, tá ligado? Né? Agora esse cara ficou grandão, mas ele já caminhou um tempo na vida dele. Esse é o tempo cronológico. Existe o tempo que nós chamamos de Kairos, que é o tempo da manifestação de Deus na história do homem, na vida na terra. Então a Bíblia, ela não conta o tempo do homem, mas se você estudar na Bíblia, você vai entender o tempo que Deus criou. Efésios 1:10 diz de fazer convergir nele todas as coisas, tanto os céus como as da terra. Tudo está sujeito ao tempo de Deus.
Tudo Ele fez divergir nele, é isso? Abre lá em Efésios 1:10. A palavra também confirmada em nossos corações. Então vou ler na Bíblia, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A dispensação da plenitude dos tempos. Deus marcou a história. Samara, presta atenção aqui, minha filha, senão você não vai aprender. Minha Samara é minha filha mesmo. Vocês também, presta atenção. Deus marcou o tempo, no tempo Kairos, com a manifestação e a dispensação das eras. O que ocorreu? Ocorreu no tempo Cronos, o dilúvio, para nós, tempo de Deus, Kairos. Outra situação que aconteceu, a libertação do Egito, uma história super conhecida aos nossos corações hoje. Houve também antes a Torre de Babel, houve depois Jesus Cristo. O nascimento de Jesus é o melhor exemplo para você entender, quando Deus, depois de 400 anos em silêncio, Ele invade a história, Jesus vem à terra e Ele marca essa história e começa uma nova era. Ele forma a igreja, os eleitos dele, e a palavra chega até nós aqui hoje através de Jesus Cristo, amém? Esse versículo, ele já está falando da última era, da sétima era, está falando da eternidade, para quem não chegou lá ainda. Mas o que é interessante, é que o tempo Kairos um dia, ele aconteceu na minha e na sua vida. Consegue entender isso? O dia que Deus marcou sua história, foi o dia que o céu se manifestou. O Espírito Santo de Deus te confirmou que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E aí Ele liberou um tempo para nós. Houve uma manifestação do céu na terra e você aceitou Jesus e se converteu. Então o tempo Cronos seu foi invadido pelo tempo Kairos de Deus. Consegue entender isso? A vinda de Cristo, ela liberou a eternidade para nós. Mas esse tema está um pouco distante ainda nas nossas mentes. Porque eu não sei como que foi a invasão da sua história por Deus. Eu também sou uma pessoa nascida e criada na igreja, desviei, fiquei 3 anos fora. E depois eu tive um impacto novamente, voltei para a casa de Deus. E hoje eu procuro renunciar toda a minha vida para viver o Evangelho. Muitos não conseguem entender esta eternidade, porque vive dentro do tempo cronológico, vivendo a sua vida dentro das comemorações de aniversário, do casamento, do nascimento. E pensar na eternidade remete a você não ser refém do tempo. E Deus, Ele dita as regras do tempo, e não o tempo dita as regras de Deus. Por isso muitas coisas que o jovem quer que aconteça na vida dele, essa geração imediatista, ela quer que aconteça hoje, mas dentro do tempo de Deus não está programado. E muitas vezes nós se frustramos, porque nós queremos que o nosso tempo seja igual ao de Deus. Mas o tempo mais importante que pode acontecer na vida de um ser humano é o dia que o céu se abre sobre você e você tem um entendimento do que é o tempo Kairos de Deus dentro da sua vida. Sabe, se você estudar João, você começa a entender a história melhor, porque João vai falar que nós vamos passar da morte para a vida.
E no vídeo teve isso. Será que ela morreu e acabou? Ou será que ela morreu e começou tudo? A morte é certa para todos nós. João 12 vai dizer que todos que confiam em Jesus podem se tornar filhos de Deus. Como que começa lá? Oi? Está devagar aí. Aos que creem, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 3,16 vai continuando um pouquinho, ele vai falar do sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então veja, você está vivendo num mundo e você aceita Jesus e se torna filho de Deus. Você entende o sacrifício de Jesus e há uma liberação entre a morte e a vida. João 5,24 vai dizer: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida, não entrará em condenação, mas passou da morte. Qual é a vida que você está vivendo? A vida que vai acabar daqui a pouquinho? Ou a vida que não tem fim? Reflita sobre isso um minuto. Eu quero que você entenda melhor. Eu sei que é uma palavra difícil, mas eu quero que você entenda da melhor maneira possível. Pensa, nós estamos numa caixinha aqui, uma caixinha pequenininha. Essa caixinha chama mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo disperso, sem conhecer Jesus. Um dia seu primo fala de Jesus, um dia um parente, mas tem um monte de gente aí que nem vai na igreja, tem um monte de parente seu que nem liga se tem culto ou não tem, o que você vai fazer, que está preocupado com várias outras situações diárias do que pensar em igreja, em Deus, em Jesus e tudo isso. Mas um dia o tempo de Deus chega na sua vida. Alguém bate lá na sua porta e fala: olha, o Jesus, aquele que morreu na cruz, ele não está mais lá, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E aí ele liberou um tal Espírito Santo, que um dia ele bateu na porta do meu coração e perguntou se eu queria queimar junto com ele. E aí eu aceitei. Eu queria te apresentar esta vida nova. Não é uma vida religiosa, é uma vida convicta de que a morte não pode nos parar, porque não parou o nosso Criador. Amém? Aí você tem um impacto. Então você entra numa caixinha um pouco maior. Você vem para a igreja, você aceita Jesus, você entende o sacrifício da cruz do Calvário, e você começa a viver este primeiro amor intensamente. Então tudo é novo, tudo é da hora, o louvor é da hora, o milagre é da hora, ler a Bíblia é da hora, e tudo, mano, faz toda a diferença na sua vida, porque aquilo queima dentro de nós. Aí você passa um tempo na igreja, e você pula para uma caixa um pouco maior, chamada cristianismo. Aquele cristão que tem que representar o pequeno Cristo na terra, só que ele é limitado, porque ele tem medo do pecado, porque ele vive preocupado em não pecar, para não desagradar a Deus. E se eu pecar alguma coisa, como disse o Joca lá no vídeo, eu peço perdão e Deus vai e tal. Só que você vive travado numa religiosidade, que você precisa fazer tudo certinho aqui hoje, para alcançar a eternidade de Cristo ali na frente. E aí você vai vivendo, vindo à igreja, indo embora, conhecendo uma galera legal, sai junto e beleza, mano. Só que você esquece, e por um tempo você está tão envolvido com a vida, que a igreja torna-se um tempo de lazer, de dar um rolê lá, de passar lá e rever os amigos.
Você nem se preocupa se existe o céu ou o inferno, onde será seu lar eterno. Mas quando você entende que o pecado, ele é uma situação que ele não pode te dominar. Quando você mata a sua carne, quando você começa a se desligar deste mundo, você passa para um novo tempo que você pode viver hoje, que é renunciar a tudo e ir para uma caixa maior chamada eternidade. Qual é o estágio que está a sua vida hoje? No mundo, curtindo as paixões da terra, trocando ideia com as minas, fazendo muito sexo, rock and roll, da hora. Será que você teve um primeiro encontro com Deus e está muito louco, querendo saber quem é esse Deus, queimando, vivendo como se não houvesse o amanhã e tudo que eu tenho que fazer é hoje, porque eu estou amando a Jesus? Será que você está num terceiro estágio, onde dá aquela esfriadinha, e aí você peca, cai, meu Deus, se o Senhor voltasse hoje, para onde que eu iria? Aí na ceia chora, se arrepende. Aí na segunda, já clica num vídeo pornô, fica lá excitado, já não sabe o que vai acontecer mais. Sabe, briga com sua mãe, xinga seu próximo, responde para o seu patrão, rouba o seu patrão, porque ganha e não faz o serviço a qual lhe é confiado. Aí você vive um cristianismo religioso, vive na terra, com medo da eternidade, não sabendo se partir hoje, o que vai ser da sua vida. Mas existe uma galera aqui, em nome de Jesus, existe uma galera aqui diferente, amém? Existe uma galera que já saiu desse estágio, que já entendeu que a morte não vai nos parar, que já entendeu que o que passou, o que ficou para trás não volta mais, mas tudo que nós fazemos hoje é uma semente dentro da eternidade. E aí você pula de uma caixa de sofrimento cristão, de não pecar para tomar a ceia, para começar a ver onde está a oportunidade para mim manifestar o céu na terra. Esse é o tempo que Deus separou para nós, o tempo Kairos, a invasão dele na sua história, para mudar uma nação, uma geração, para mudar todos que estão ao seu redor. O Espírito Santo já te pegou aí, amém? Quando a eternidade atinge o nosso coração, não existe mais dúvidas, ponderações, porque nós entendemos que todos nós temos a natureza de Cristo manifestando dentro de nós, e a natureza de Cristo, ela não é pecaminosa, é uma natureza do céu, e o pecado não pode com quem tem a natureza do céu, amém? Cabe a você dominar o pecado que te atrapalha de entrar na caixa da eternidade. Cabe a você, jovem, cabe a você, meu brother. Eu vim aqui para te falar isso esta noite. É o que o Espírito Santo quer revelar para nós. Entenda, o que nós chamamos de eternidade em Deus, Deus eterno e tudo isso mais, é infinito e não dá para calcular. Ele se sujeita a este tempo de eternidade para que você consiga compreender as obras dele, o Kairos de Deus, a invasão da história. Mas ele não é contado pela eternidade. Nós precisamos contar os nossos dias dentro da eternidade, mas Deus, ele é infinito e Jesus Cristo é eterno, e a eternidade e o tempo se sujeitam a eles, amém? Não se limite, não limite a nossa vida a isso que vocês têm visto até aqui. Equipe de louvor, vamos fazer um louvor para encerrar. São 10 para as 10. E talvez o que você não compreendeu aqui ainda, não chegou no seu coração,
mas você já conseguiu entender se você está vivendo num mundo que vai acabar, tomando decisões para uma morte findária do seu calendário, ou se você vai viver junto com nós, não preocupado com a morte, mas sim com a vida após a morte. Isso é a eternidade que está se abrindo diante dos nossos olhos. E talvez você não consiga compreender, porque você tem que chegar um pouquinho mais perto do Espírito Santo para Ele revelar isso no seu coração, amém? Mas eu quero deixar aqui o apelo a você, durante esta adoração que nós vamos fazer, para que você possa aceitar Jesus. Eu preguei 4 estágios de tempo da sua vida. Talvez você esteja no primeiro, não tem problema, pule para o segundo. Até na conferência, em nome de Jesus, você já vai estar lá no 4º tempo, junto com nós, queimando na eternidade. Mas vai de passo a passo. Convide Jesus para morar no seu coração ainda hoje. Você que está no estágio passageiro de tempo, peça para que Ele revele o que esse pessoal fala tanto esses dias de morte, de vida após a morte. Eu não estou conseguindo nem viver a vida aqui, quanto mais a vida que vem após. Eu quero te dizer, a você que já está lá no cristianismo, mas ainda não chegou na eternidade, comece a tomar as suas decisões hoje, que tenha resultado no céu e não na terra. Tudo que você for fazer, da hora que você levanta até o findar do seu dia, que isso gere um fruto dentro da eternidade. Amém.